Olá, seja bem-vindo à nossa aula Chamados para Depender. Eu sou Marcos Brunet e eu quero te ensinar nesta aula como ser guiado pelo Espírito de Deus. Eu sou o irmão mais novo do Tiago, sou a versão atualizada. Para mim é um privilégio poder falar contigo que está se aproximando aos caminhos do Senhor e como você possa encontrar teu destino em Cristo Jesus. Então vamos lá. Como é ser guiado pelo Espírito Santo? Na aula anterior, nós aprendemos que Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Deus Espírito é aquele que está em nós. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, isso significa que nós estamos reconhecendo o Evangelho. O que é o Evangelho? A palavra Evangelho é boa notícia. A boa notícia não é um bom conselho, não é sugestões do que nós podemos fazer por Deus. O Evangelho não se trata do que nós podemos fazer por Ele, mas se trata de reconhecer do que Ele fez por nós. O que Ele fez por nós? Jesus morreu para pagar nossas dívidas, para perdoar nossos pecados e nos reconciliar com o Pai. A boa notícia é que nós temos acesso a Deus. Nós temos como um acesso VIP, um acesso VIP para entrar no trono da graça. Que antes éramos órfãos, agora somos filhos de Deus. E eu quero te dar uma evidência de que você é filho de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Vamos ler. Diz: pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, uma evidência de quem é filho de Deus é que é guiado pelo Espírito de Deus. O que significa na prática ser guiado pelo Espírito de Deus? Isso é algo que vai muito em contra do orgulho do ser humano. Nós temos sempre a tendência a ser independentes, autossuficientes, que ninguém me diga o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu quero da vida, eu sei como eu controlo minhas emoções, as minhas decisões, mas ser guiado não é fácil. A gente precisa de muita humildade. Jesus disse: aprendam de mim a ser mansos e humildes de coração. E a humildade é reconhecer meu limite e reconhecer a graça de Deus. Até aqui eu chego e eu preciso depender. Por isso essa aula em geral se chama Chamados a Depender e precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito de Deus para poder entrar nesse primeiro ponto. Eu quero dar 3 pontos. 3 elementos de como ser guiados pelo Espírito de Deus. Número 1, precisamos ser dependentes, aprender dependência. O que significa isso na prática? Lembre-se, Romanos 8,14 é a nossa base. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E para que eu possa ser guiado, eu preciso aprender a depender. É renunciar ao meu orgulho de acreditar que eu já sei. Porque todas as coisas que eu faço conforme a minha vontade, eu sempre vou chegar no mesmo lugar. Sempre vou chegar na mesma conclusão. E sempre vou chegar nos mesmos resultados. Então, é loucura. Essa é uma definição de loucura quando você quer resultados diferentes, mas fazendo sempre a mesma coisa. E é aí onde nós precisamos entender que eu me rendi ao caminho do Senhor. Que eu me entreguei. E eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador. Isso significa que já não vivo eu, Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne é pela fé no Filho de Deus. E ter fé no Filho de Deus é aprender a depender. Que Ele seja o nosso primeiro amor. A Bíblia diz que Jesus é o nosso primeiro amor. E primeiro amor significa que Ele tenha o primeiro lugar na nossa vida em todas as coisas. E esse é parte do ponto número 1. Ser dependente é confiar que Jesus é o primeiro. O que significa isso? Não somente uma experiência que quando você aceitou a Jesus no teu coração e você sentiu amor ou paixão por Jesus e devoção, mas primeiro amor é que Ele seja sempre a tua prioridade. Ou seja, antes de tomar uma decisão, você consulta Ele primeiro. Na aula passada nós aprendemos como reconhecer a voz de Deus. No Espírito de Deus no nosso coração, através da Bíblia, que é a palavra de Deus, e através das autoridades espirituais na igreja. Então, lembre-se, como eu posso ser dependente? Então, eu oro, a oração é conversar com Deus. E eu, de repente, rendo meu coração, eu poderia fazer tal coisa, eu já poderia decidir. E a tendência da tua carne é ter o controle.
Mas quem aprende dependência, a ser guiado pelo Espírito de Deus, número um, ser dependente, é você render o teu orgulho e dizer, ensina-me, o que eu devo decidir? Eu quero que tu sejas o meu primeiro amor, ou seja, a minha prioridade. A primeira coisa que você faz de manhã, isso determina o teu dia. Tem pessoas que a primeira coisa que fazem é pegar o celular e ver os comentários, ver as notificações. E é isso que vai te governar o dia todo. Você vai estar dependente da aprovação das pessoas. E o que é uma pessoa dependente de Deus? É que Ele governa o teu dia. O teu primeiro pensamento da manhã, antes de pegar o celular, antes de ver as redes sociais, é: Espírito Santo, o que tu queres para esse dia? Bom dia, Espírito Santo. Ensina-me a tomar as decisões corretas. Já foi comprovado na neurociência que o ser humano mais ou menos toma umas 800 decisões por dia. Desde que você abre os olhos, a decisão de coisas simples como lavar os dentes, lavar a cara, com quem você vai conversar, o que você vai comer, como você vai se mover durante o dia. São muitas pequenas decisões. E ser guiado pelo Espírito antes de tomar decisões grandes, relevantes, por exemplo, aonde eu invisto o meu dinheiro, aonde eu invisto o meu tempo, o que eu vou fazer com a minha saúde. Em vez de eu tomar o controle e dizer, eu faço o que eu quero, eu aprendo a depender e ser guiado pelo Espírito de Deus. Número 1, para ser guiado pelo Espírito, eu tenho que ser dependente. Que o primeiro amor é Jesus no primeiro lugar, a minha prioridade e a minha primeira opção antes de tomar uma decisão. Vamos lá, segundo ponto. Como ser guiado pelo Espírito de Deus? Precisamos ser obedientes. Se nós acreditamos no Evangelho, nós devemos guardar os seus mandamentos. Jesus falou, aquele que me ama guardará os meus mandamentos. O amor para Deus não é só com palavras, é com obediência prática. Então não serve somente eu escutar a voz de Deus e eu ser dependente. Daquilo que eu escutei, eu preciso ir para o próximo nível, que é ser obediente. Porque se Deus me diz algo que eu devo mudar ou que eu devo fazer e eu não obedeço, Ele vai começar a diminuir a voz. Sabe que Deus é um Pai perfeito, cheio de autoridade, cheio de amor, de misericórdia. Mas Ele é diferente de nós. Eu tenho 5 filhos e quando eu quero falar quero que meus filhos venham para comer, eu falo uma vez, filhos, venham comer. E depois todo mundo continua brincando e não vem, então eu falo mais alto, filhos, venham comer. E até que da terceira vez eu não grito, vem, ele não vem. Mas Deus não é assim, Deus é o contrário. Deus fala uma vez alto, filho, venha para a intimidade. Filho, escute meu coração. E depois, se eu não obedeço, ele vai cada vez mais diminuindo a voz, até que, de repente, ele deixa de falar. O último, nós temos esse exemplo na Bíblia com Elias, o profeta Elias, diz que quando ele estava numa cova, fugindo do propósito de Deus, ele escutou um sussurro suave, que Deus perguntou, Elias, aonde você está? Era um sussurro suave, porque era a última vez que Deus ia falar. E graças a Deus ele reagiu ao sussurro. Quem sabe, muitos que estão me escutando aqui, esse seja o sussurro de Deus para a tua vida. Aonde você está? O que você está fazendo? E para isso nós precisamos sensibilidade. Às vezes, a comodidade nos rouba a sensibilidade e a gente deixou de escutar a voz de Deus e de ser sensível à vontade de Deus. Por quê? Porque Ele falou e nós não obedecemos. Então não serve somente escutar, precisamos obedecer. E quanto mais obedecemos, mais somos confiáveis e mais Deus vai nos abrir seu coração e nos contar aquilo que está por vir. Então, quanto mais obedecemos, mais somos confiáveis à voz de Deus. E Ele começa a nos ver como amigos, não só como servos. Então, Ele começa a nos entregar mais, a falar mais, a abrir mais o seu coração para nós. Então, já não é só um relacionamento de necessidade, mas é uma amizade que está se desenvolvendo. Então, número 1, como eu sou guiado pelo Espírito de Deus, sendo dependente. Número 2, sendo obediente. E para terminar, como ser guiado pelo Espírito de Deus? Não serve somente ser dependente e obediente, precisamos ser constantes. Constantes. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17 e 18, é um versículo que para mim sempre me desafiou, porque diz, orem sempre. Na outra versão diz, orem sem cessar, sem parar. Orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões
Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Então, uma coisa é ser dependente e obediente, outra coisa é ser constante. O que é orar sempre ou orar sem cessar? Significa que eu estou mantendo um relacionamento com o Espírito Santo, que eu não estou querendo fazer o que eu quero o momento todo. Não significa estar ajoelhado o tempo todo e orando dentro de um quarto com a porta fechada. Orar sempre significa que eu sempre estou pensando no que Deus quer. Eu sempre estou priorizando a vontade de Deus antes dos meus instintos, da minha natureza humana. Pelo qual não serve somente ser dependente uma vez ou obediente uma vez. Eu preciso ser constantemente dependente e obediente. Permanecer nele e que a sua palavra permaneça em mim. Isso diz João 15, versículo 8. Aquele que permanece em mim e as minhas palavras permanecem em vocês, esse é aquele que dá muito fruto. O nosso trabalho não é estar pensando no resultado ou no fruto. O nosso trabalho é permanecer nele. E aquele que permanece nele sempre vai dar fruto. No verão, na primavera, no inverno, no outono, qualquer estação, aquele que permanece nele dará fruto. Então, em resumo, como ser guiados pelo Espírito de Deus, precisamos ser dependentes, obedientes e constantes. E termina com esse versículo, Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Eu gosto muito de outra versão que diz: não se preocupem por nada, orem por tudo. Então, ser guiado pelo Espírito de Deus é alguém que aprendeu a ser dependente, que obedece à voz do que está escutando e que é constante. Em vez de me preocupar, eu vou orar. Que cada emoção que eu sinto é um convite para a oração, para manter um relacionamento com o Espírito Santo, porque nós fomos chamados a depender. A tendência do ser humano é ser independente, autossuficiente, e isso é uma arrogância que vem do orgulho do ser humano. Mas quando a gente aprende a depender de Deus, também a gente começa a descobrir uma vida em abundância, liberdade por dentro, sem pressão, sem amor à aparência, sem querer aparentar que eu sou espiritual. De repente, começa a crescer os frutos do Espírito dentro de mim. E isso é o fruto do amor, da paz, a alegria, a fé, a paciência, a bondade e o domínio próprio. Quem é guiado pelo Espírito de Deus produz o fruto do Espírito por dentro. O maior sucesso do ser humano é ser parecido a Cristo Jesus. Além do que você possa conquistar por fora, é aquilo que você conquista por dentro, que vem por meio do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Por isso, desenvolva a tua amizade com o Espírito Santo. Aprenda a ser guiado pelo Espírito Santo, sendo uma pessoa dependente, obediente e constantemente apaixonado por Deus. Fomos chamados a depender e vamos continuar para a nossa próxima aula.